Harete Matetai, olá alunos, aqui estamos para a nossa aula de grego. Continuamos no aprendizado do alfabeta. Nunca de forma mais apropriada usamos a expressão alfabeto do que quando estamos aprendendo as letras gregas, exatamente porque na sua ordem normal as duas primeiras são o alfa e o beta, né, que já aprendemos. Nós, na aula anterior, tomamos contato com as vogais, já sabemos que em grego as vogais podem ser longas ou breves. No caso do eta, ou seja, da letra correspondente ao nosso E, nós em grego temos duas letras, que são o eta e o epsilon, que representam a vogal longa e a vogal breve correspondente ao E. E o eta nós em português pronunciamos como um E fechado, e o epsilon nós pronunciamos como um E aberto, porque a nossa língua realmente faz essa distinção de timbre entre aberta e fechada, no caso do E no caso do O, que em grego, de fato, quando ele é breve ou pequeno, só leva um tempo musical a ser pronunciado, então em grego se chama omicron, quer dizer, O pequeno. Quando corresponde ao dobro da pronunciação, se chama ômega, não é? O grande. Como nós, de fato, não temos como reproduzir a quantidade da vogal, nós, neste caso, vamos ler o O breve como aberto, ômicron, e o O longo como fechado, ômega. Não é? Vimos também os principais ditongos, ai, ei, oi, ui, ui, au e el. E quanto às consoantes, nós já tomamos contato, eu já desenhei, pedindo que vocês me acompanhassem nesse trabalho, nessa atividade, porque só assim é que poderão aprender o alfabeto grego. Já ensinamos a desenhar o beta, o gama, o delta, o kappa, o lambda, o mu, o pi e o tau. Fizemos vários exercícios, inclusivamente ligando estas consoantes com as vogais já conhecidas, e nós hoje iremos prosseguir com as consoantes que estão faltando. E iremos, assim, concluir o estudo do alfabeto grego. Depois há, enfim, ainda outros elementos necessários para o conhecimento da escrita grega e que possibilitam a leitura. Então, passando para as consoantes, nós iremos ver, em primeiro lugar, o chamado zeta. Zeta. Zeta corresponde, na maiúscula, ao nosso Z. Z. É um som que o português tem, mas, por exemplo, o espanhol não tem, não é? Portanto, não pensem que é um som universal. No caso das línguas, não existem quase universais. Então, maiúsculo escreve-se assim, mas minúsculo ele é diferente. Eu vou tentar é uma questão de prática. E não abono muito os meus desenhos, não é? De fato, nós escrevemos muitas vezes
só para nós mesmos. No caso do grego, no computador, atualmente, existe um programa que nos permite ter acesso, claro que usando, é preciso conhecer as correspondências, não é assim muito complicado. Esse é o bem. Mas eu peço que vocês olhem não apenas para os meus desenhos, mas também para a apostila. Isto realmente é uma questão de um certo automatismo que a gente adquire. Eles começam escrevendo e parece que saem. Às vezes saem, se está só escrevendo uma letra, ela sai meio torta por vezes. Não, mas este saiu bem, este mais ou menos, este mais ou menos. Não é? Tem uns aqui, olha, esse está muito ruim mesmo. Esse está muito ruim. Não ligo. Zeta. Vou escrever aqui o nome. Zeta. E em português, mais ou menos. Zeta. Todo mundo entende. Zeta. Tem quem leia já algumas, talvez encontrem algumas gramáticas, a leitura zd, zdeta, zdeta, zdeta. Nós vamos adotar zeta, zeta, zeta. Depois segue-se. Claro que este mais ou menos corresponde a uma letra do nosso alfabeto, ao nosso Z. Agora, a seguinte nós não temos, de fato, porque corresponde a dois sons. Este é o maiúsculo, é relativamente fácil, parece um O e depois como uma espécie de um alter, não é? Dos pesos e halteres no meio. Depois, o minúsculo tem duas formas. Esta, assim. A letra chama-se θ. 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 Esta forma. E tem uma que eu prefiro, enfim, são gostos, né? Prefiro escrever. É mais fácil para mim. É assim. Reparem. É bem mais fácil do que assim. Assim é só, você não levanta, não é? É só um gesto. Θ. Corresponde a dental tal, seguida de uma aspiração. Aqui ele dá um exemplo para quem souber inglês. Por exemplo, a expressão fora de casa, fora do lar. Outhouse. 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 Reparem, tem o T seguido de um H, de uma aspiração. Outhouse. Tetsa. Teth. Ou assim. Assim, enfim, parece ser uma bala, uma coisa assim. Maiúsculo, então, o nome grego, vamos usar o θ minúsculo, depois um eta, um acento circunflexo, em grego chama circunflexo, para nós é um til, mas ele em grego é circunflexo, o nome. Θ, 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 outhouse, θ. Claro que em inglês também tem. A palavra mais comum em inglês é think. Think. Coisa. Think. A thing of beauty is a joy forever. Belo verso do poeta romântico John Keats, né?
uma coisa, a thing of beauty, uma coisa de beleza, uma coisa bela. Is a joy, é uma alegria, forever, para sempre. Aquilo que é belo causa felicidade eternamente, né? A thing of beauty is a joy forever. Thing, theta, theta. Agora, esta é mais fácil. Vou dar estes pincéis. Nunca fazem o que a gente quer, né? São teimosos, voluntariosos. O maiúsculo é exatamente igual ao nosso N. O minúsculo é diferente. É assim, 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 assim. Parece um passarinho, não é? Uma pombinha voando no céu, nos desenhos das crianças, das pessoas que não têm, assim, grande vocação para a pintura, para o desenho. Então, normalmente, desenham assim um passarinho. Olha, meu menino, desenha aí umas pombinhas voando. Ei, tanto pássaro, papai. As pombinhas da Catrina. As pombinhas da Catrina. O nome New. Está a letra e o Y e um acento circunflexo. New. New. Eu vou escrever um N e vou colocar um N com um trema, não é isto? Parte do princípio que você sabe em alemão, não é? Em alemão, de fato, aquele U com dois pinguinhos chama-se trema, não é? E corresponde ao chamado U molhado francês. Né? New, new, new. Cá estão as pombinhas voando, as poinhas. Andavam de mão em mão, não é? As pombinhas da Catrina andavam de mão em mão. Foram ter a Quinta Nova ao quintal de São João. Uma canção tradicional portuguesa que eu já ouvi versões aqui no Pará, são mais lentas, não é? E a letra é um pouquinho diferente, mas é também as pombinhas, não é? As pombinhas da Catrina. Catrina é Catarina. Nome grego, Catarina, Santa Catarina, de Alexandria, não é? Era Marte, doutora da igreja. Ela foi torturada, não é? Com umas facas que cortaram, coitada, o seio e tudo, mas manteve-se firme na fé, não é? Santa Catarina. Tem a ver com cátaros, pureza. E tem um mosteiro no Monte Sinai, não é? Junto ao Mar Vermelho, tem lá um convento onde supostamente o corpo dela foi levado pelos anjos, não é? E foi depositado ali no Monte Sinai, perto do lugar onde, segundo a tradição cristo bíblica, não é? Deus deu os mandamentos, não é? A Moisés. Então existe lá esse convento de monges franciscanos, creio. Não sei se tem monges, eu já estive perto, mas não cheguei a ir a esse convento porque por razões de segurança. Né? São essas regiões, de vez em quando, matam uns quantos turistas, e quando eu fui, um mês antes, tinham morto 50 ou 80 americanos, não é? No Egito. E por isso eu fui muito barato, foi quase de graça, não é? Ao Egito. Vocês, é uma dica que eu dou. No caso de haver algum atentado nesses países, não é? Logo na semana seguinte, vocês comprem uma viagem que vai ser quase gratuita. Foi assim que eu fui ao Egito, não é? Depois de um atentado que foi feito numa estância turística no sul do Egito, não é? E realmente tive a intuição, vai ver que agora as coisas estão baratas. E fui, estavam quase de graça. E você andava lá sozinho, não é? E
realmente estive perto de eu também para ir de barco, aí, no Mar Vermelho, numa praia chamada Hurghada, no Mar Vermelho, parte do Egito, e contratei um barco e cheguei diante do lado de lá, já do lado asiático, né? Do lado de lá eu vi ao longe, no cimo do deserto, o mosteiro de Santa Catarina, do Monte Sinai, ó, e só que a gente estava para desembarcar lá no povoadozinho e os soldados egípcios, que aqui, agora é Egito, esteve nas mãos dos israelitas durante alguns anos, eles disseram não há autorização para ninguém e por enquanto ir lá acima visitar o mosteiro. Aí que voltamos para trás, mais umas horas de navegação no Mar Vermelho. Bem, está a propósito do New. Agora vamos para outra letra que não temos no nosso alfabeto. Repare, bonito. Vou repetir. Parece a parte superior de um T, embaixo inverte a parte superior do T, no meio coloca o tal alter do alterofilismo, né? No meio. E essa letra é o chamado Xi. Agora falta o minúsculo. O minúsculo eu vou ter que me aplicar. Atenção, vejam como é que eu faço. Melhor não falar para não desconcentrar. É o Xi. Então, vamos escrever aqui. Xi. Um Xi mais um iota com acento circunflexo e na nossa escrita CSI. Xi. Leitura. Escrita fonética, né? Xi. Xi. X. X. Claro que nós temos este som, Xi, mas, digamos que de uma forma artificial. Né? Não é um som da língua corrente. Quando dizemos, por exemplo, paradoxo. Paradoxo é uma palavra que é uma palavra culta, é uma palavra que vem do grego, paradoxo, paradoxo. Não é? Portanto, são palavras, existe este som, normalmente em palavras de origem grega, na nossa língua. Não faz parte do português corrido, da fonética do português corrente. Bom, então vamos agora passar para o Rô. O Rô tem aqui, ele maiúsculo é exatamente igual ao nosso P. Mas minúsculo parece uma bengala. Um bordão, um bastão, né? Assim. É o Rô. Rô. É simples de desenhar. Tanto maiúsculo como minúsculo. Né? Então fica assim, na linha da... Assim.
Oh, oh. Atenção, quando esta letra aparece em princípio de palavra, é comum colocar-se esse negocinho que nós chamamos espírito rude ou áspero, uma virgulinha por cima dele, quando ele é minúsculo. Se for maiúsculo, ao lado esquerdo. Portanto, atenção. Esses detalhes, não é, que o grego, na sua escrita, apresenta, não eram do grego clássico. O grego clássico não tinha acentos, escrevia-se tudo seguido, normalmente em maiúscula, mas corresponde às grandes reformas que foram feitas na época alexandrina, no Egito, não é? A grande cidade, cultura grega, não é? No século III, II a.C., tinha uma dinastia de origem grega, os Ptolomeus, não é? Descendentes de um general de Alexandre Magno, né? Por isso chama Alexandria, não é? Quando Alexandre Magno conquistou uma grande parte do mundo conhecido, não é? Ele chegou até a Índia, não é? Conquistou o Irã, tudo aquilo, o norte da África, pelo menos o Egito, não é? Toda a Ásia Menor. E então o Egito ficou como chefe, né? Como governante e depois como rei, adotou os costumes dos faraós e, não é, passou a ser faraó, um dos seus generais chamado Ptolomeu, né? Daí dessa família real nasceu a conhecidíssima Cleópatra, né? Era da dinastia ptolomaica. Claro que depois eles adotaram costumes egípcios, etc., não é, para serem bem acolhidos pelos indígenas, pelos naturais da terra, mas Alexandria foi realmente um foco de cultura grega. Cosmopolita até certo ponto, mas, sobretudo, com preponderância do elemento grego. E no século III, segundo e terceiro antes de Cristo, além de escolas filosóficas, há também as primeiras grandes escolas de gramática, é? Os primeiros grandes gramáticos que procuraram uniformizar a escrita do grego de maneira a que o grego pudesse ser facilmente aprendido por povos que não tinham o grego como sua língua materna. E por isso era necessário usar o maior número possível de sinais diacríticos, portanto, pontinhos, virgulinhas, acentinhos, que facilitassem aos estrangeiros a pronúncia correta do grego. Para um grego normal, enfim, ele, como era a língua dele, mesmo que escrevia sem acento nenhum, ele sabia o que estava ali escrito. Ele entendia logo. Agora, para um fulano, imaginemos, para um egípcio, um sírio, que tinha o grego como segunda língua, tinha que aprender, não é? Então, era bom que tivesse o maior número possível de sinais que lhe facilitassem a pronúncia correta dessa língua que não era a sua língua materna. Por isso, vão aparecer só na época alexandrina, século III, segundo antes de Cristo, todos esses sinais de que nós estamos dando conta, como seja este espírito, não é? Áspero, para indicar aspiração. Aqui o sinal que nós chamamos tiro, mas que nós, quando se trata do grego, nós chamamos de acento circunflexo. Então se lê ro, para que eles, como tem aquele sinal, aquele R era um R aspirado. Ro, não é? Ro. Está aqui, é uma bengalinha, não é? A maiúscula corresponde ao nosso P. Depois vem uma letra que é o chamado sigma. Parece, um maiúsculo parece um M de lado, não é? Deitado para o lado esquerdo. É o sigma maiúsculo. Sigma maiúsculo.
E depois minúsculo tem dois sigmas minúsculos. Tem um que você coloca no princípio ou no meio da palavra, e é assim, parece um... lembra um O. Um O com uma palazinha. Um O com uma pala. Ou um zero com uma pala. Sigma. Este é no princípio ou no meio da palavra. É medial ou inicial. Mas, se for no final da palavra, ele é mais parecido com o nosso S, mas é diferente. Já saiu errado. É assim. Reparem. É um S meio disforme, em que a parte superior é bem maior que a inferior. Enquanto que o nosso S maiúsculo... lembra o nosso S maiúsculo? Enquanto o nosso S maiúsculo tem duas partes que são iguais, no sigma minúsculo final grego, a parte superior é bem maior que a inferior. Portanto, este é o sigma final. Final de palavra. Inclusive, vem aqui um exemplo, não é? Bem simples, para vocês entenderem a diferença. Sismos, sigma, epsilon, iota, sigma, mu, ômicron, sigma, final. Inicial, medial, final. Sismos. Sismos. Em português, sismo. Tremor, não é? De terra, um sismo. Sismógrafo. Abalo. Seismos. 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 Cá está. Sigma. Começo, meio e final. Maiúsculo. Parece um M de lado. Não é? É o sigma. Sigmático. Não é? Assigmático. Agora, outra letra que nós não temos no nosso alfabeto. Maiúscula. Minúscula. Mais fácil. É o P. É como se fosse um P aspirado. Aqui podemos também usar o exemplo do inglês. Por exemplo, a expressão no cimo da colina, no alto da colina. Uphill. Uphill. Lido seguido. Né? Uphill. 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 Portanto, um P seguido de um H. Uphill. Nós não temos na nossa língua este som. Portanto, temos que procurar, dentro do possível, imitar algum som de uma língua que conheçamos melhor. Né? Uphill. Aparece em muitas palavras que passaram para o português, por exemplo, aquela que eu estou usando constantemente. Philos. 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 Amigo, né? Ou amiga. Phila. Philai. Amigas. Philos. Filósofos. Filósofos. Amigo do sábio. Filósofos. 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 O nome da letra é Phi. Phi. Vou escrever aqui em grego. É o Phi mais o iota. Né? E em português, nós vamos tentar, vamos colocar aqui um P e um H, não é? Se é que isto significa alguma coisa para nós.
temos que ter presente, não é? O inglês, uphill, e fazer um esforço, não é? De imaginação, um P aspirado, portanto, uma labial, P, P, não é? Uma labial surda, aspirada, P, a qual se segue uma emissão rápida de ar. Não é? Então, filósofos, não é? Pi, pi, a letra psi. Antigamente via-se, não é, ainda se vê em algumas farmácias antigas, não é? Antes das primeiras reformas ortográficas, não é? A primeira reforma ortográfica que se fez na língua portuguesa foi em 1911, salvo erro, em Portugal. No Brasil foi mais tarde. Não foi reforma nenhuma, foi a primeira lei ortográfica, porque não existia nenhuma lei que impusesse uma escrita, uma norma para a escrita do português. A escrita era livre. Claro que existiam tendências, e a tendência era imitar a escrita dos grandes escritores, que eles mesmos não tinham também, muitas vezes, uma escrita uniforme. Você pegar em textos do Padre Antônio Vieira, manuscritos, verifica que na mesma carta e ele varia a escrita da mesma letra. Não é? E a mesma coisa escritores mais tardios, não é? Camilo Castelo Branco. Aliás, o próprio Camilo escreve o nome dele, às vezes com 2 L's, outras vezes só com 1 L. Castelo, às vezes com 2 L's, outras vezes só com 1 L. Não é? O próprio Camilo. Não é? Portanto, o próprio nome próprio e de família, de sobrenome, ele vai variando. Portanto, imagine nas milhares de páginas que o Camilo escreveu. Não é? Portanto, a primeira tentativa de uniformização foi em 1911 ou 12, depois da proclamação da República em Portugal, não é? Em que, como era um regime que se proclamava liberal, não é? Foi logo impor à força, não é? Vejam as contradições, a imposição de normas de escrita. Não é? Então foi a primeira, foi com a República. Depois o Brasil foi mais tarde, só em 1920 qualquer coisa, é que foi sugerido e adotado pela Assembleia, não é? Pelo Senado, não sei exatamente qual foi o departamento, não é? Mas foi assinado pelo presidente, uma primeira lei de escrita. Mas então, nós vemos ainda hoje, em algumas farmácias mais antigas, não é? E que fazem questão em preservar. Aqui no Brasil nem tanto, mas em Portugal tem farmácias que já têm mais de 200 anos, não é? Em algumas da mesma família. Não é? E então eles fazem questão de preservar lá o nome, está lá escrito, né? PH. Farmácia Lopes de Azevedo. Não é? Farmácia Vilela, não é? Por acaso, um dos meus bisavós era farmacêutico. E depois, claro, vendeu aquilo, mas o nome ainda ficou durante muito tempo lá, com PH. Né? E é assim. Agora vamos então continuar e ver as 2 letras que nos faltam do alfabeto grego. Vamos ver se cabe aqui, sem risco de queda. Talvez não. Vamos. Ora bem, ora aí vem, e vamos para esta letra maiúscula. É bem simples para nós, parece um X maiúsculo. Menor é assim, parece mais uma espada, não é? Nem é bem uma espada, é um tipo de espada árabe, chamado alfange. É o alfange, é a espada árabe tradicional, quando faz aquela curvatura. Não é o yatagã também era árabe, né? O yatagã era comprido. Assim, essa que faz a curvatura é um alfange.
Fica. Então, a letra Q é um Q, portanto, é uma gutural surda aspirada. Q é o Q aspirado. E se chama RI. Não temos na nossa língua. RI. 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 Aqui vamos escrever como está na apostila, um QH, não é? QH aqui. A maioria das pessoas não diz nada, não é? Que por exemplo, um nome bem conhecido, não é? Cristo, não é? Cristo é um nome grego, não é? Christos. 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 É um nome comum em grego. É uma forma, um particípio do verbo rio. Rio é molhar, ungir. Não é? Você pega os lutadores, não é? Os atletas gregos, não é? Fazia parte dos costumes gregos a luta corpo a corpo. Não é? Então, eles cobriam o corpo de, de azeite, não é? Azeite, que no Brasil chamam de oliva, não é? Porque aqui existem outros tipos de azeite. Para um europeu, azeite é só azeite, né? Só pode ser de oliva. Então, mas aqui no Brasil tem toda a lógica chamar azeite de oliva, ou seja, azeite de oliveira, de azeitona. Então, os atletas, né, raspavam o corpo, todos os pelos, e depois se ungiam, né, para as lutas. Não é? Isso na luta tradicional turca ainda se mantém. Não é? A luta, o esporte nacional da Turquia, não é? É um tipo de luta em que dois lutadores se encostam a ver quando é que um consegue colocar as costas do outro no chão. Quando faz isso, venceu a luta. E também recobrem o corpo todo de azeite. Né? Eu, por acaso, já assisti, assim, é um pouco estranho para nós, mas eles todos cheios de azeite, não é? O corpo todo, o cabelo raspado, todo o corpo raspado. E depois estão ali, às vezes, horas, né? Dois brutamontes, alguns mais magrinhos, né? Mas normalmente são muito robustos, né? Estão ali encostados um ao outro, a ver quando ganham. Eles depois têm umas faixas de couro negro, não é? À volta do baixo ventre, e depois ali agarrados a ver quando consegue o jeito de pegar no adversário e jogá-lo com as costas no chão. Acabou a luta. Às vezes dura horas. Então, isso para falar de ungido, quer dizer, molhado. Então, o nome Christos, não é? É grego, aplicou-se depois a Jesus, não é? Porque, enfim, os escritos bíblicos, não é? É ungido no sentido de os reis judeus, não é? Eles eram ungidos, não é? Enfim, recebiam o óleo que era uma representação do poder de Deus, né? O ungido de Deus, né? Então, Christos, 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 o Teos, Cristo Deus, né? Portanto, ungido. Ou ungido de Deus será o Christos tu Seu, não é? Genitivo, tu Seu, Seu, não é? Com teta. Tu Seu de Deus. O ungido, o Christos tu Seu de Deus. Agora a última letra, não do alfabeto, porque a última letra do alfabeto nós já vimos, é o ômega, mas a penúltima, a última consoante, é o é muito pouco usada, não é? Então o desenho é assim meio bonitinho, não é?
lembra um pouco uma forquilha, não é? A forquilha de Netuno, do deus do mar. Eu não quero falar na outra personagem negativa da cultura judaico-cristã. Mais ou menos. Isso é uma. Isso fica assim, mas esse ficou muito ruim. Esse ficou melhor. Melhorzinho. E, e o minúsculo a gente pode simplificá-lo, não é? Fica assim uma forquilhinha do camponês que está aventando o seu cereal na eira. Vocês não sabem o que é isso, porque aqui não é região de cereal, não é? De trigo, né? Que se faz a ceifa do trigo, né? Depois ele é jogado para uma eira, não é? Para um grande espaço, e depois ele é jogado ao alto, não é? Para separar o trigo, não é? O grão propriamente dito, né? Da palha. Bom, então temos aqui o psi, psi, o nome grego, a letrinha e o iota, com o acento circunflexo, e a transcrição do nome dele, psi, transcrição desse nome. Como eu já tinha observado, não é, aqui na pronúncia, curiosamente, na pronúncia do Brasil, há uma tendência, não é, a não ler essas duas consoantes seguidas, né? E a colocar uma vogal eufônica entre as duas consoantes para suavizar a pronúncia. Não é? Então, é normal o brasileiro dizer psicologia, não é? Psicólogo. Não é? É a pronúncia normal. Não é? De fato, em Portugal, não, ninguém, o pessoal pronuncia psicologia, não é? Mas no Brasil, talvez como a articulação é feita de forma mais lenta, aí, digamos que fica mais sensível esse choque de duas consoantes. Então, houve, tradicionalmente, não é uma coisa instintiva, não tem nada a ver com os gramáticos, nem com os professores, né? Instintivamente se coloca uma vogal de ligação, uma vogal eufônica, não é? Para realmente evitar o choque dessas duas consoantes seguidas, né? Ps, né? Psicologia, psique, 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 em grego, alma, né? Psique, psicologia, psique. Bem, temos então aqui finalizada a demonstração prática de todas as letras do alfabeto grego, a indicação dos principais ditungos, fizemos exercícios de maneira na nossa intenção, facilitar que vocês também automatizem o conhecimento destas letras. E agora, vou fazer chamada da atenção para algumas particularidades ainda ligadas, então, com o alfabeto. Uma é a leitura de grupos, de conjuntos de duas consoantes. Dígrafos, vamos chamar assim, dígrafos significa duas escritas, duas letras, não é? Duas letras formam um dígrafo, tem a ver com duo em grego, que é dois, né? Dois. Graphe, duas escritas, duografia, não é? Dígrafos. E merecem-nos observação. Eu acho até que eu vou usar, vou apagar aí, vou apagar esse e vamos
ganhar espaço. Ora, pode dar-se o encontro de duas guturais. As consoantes guturais são o gama, o kappa e o ki, não é? Portanto, gama, kappa e ki, não é? Tem a gutural sonora, sonora, porque você pode continuar pronunciando ela. Tem a surda, não consegue continuar, é só uma emissão de voz, por isso chama surda. E depois tem a correspondente aspirada, não é? O tal ki, que nos aparece no Christos. Christos. Quando nos aparecem essas duas consoantes juntas, há uma particularidade, é que a primeira consoante gutural, ela não é pronunciada como gutural, mas é pronunciada como uma consoante nasal, como N. Não é? Aqui dá o exemplo da palavra inglesa drink, drink, drink. O brasileiro tem tendência a dizer drink, que o inglês vai dizer que está errado. Não é drink. Não é drink, isso muito menos ainda. Não é? Drink não é inglês. Drink também não é inglês. Drink, drink. Ou seja, o N, você não pode nasalar aquele I. Tem que ler o I e depois o N. Drink, drink. Portanto, o N lido separadamente, pronunciado separadamente do I. Claro que o falante do português nativo, não é de nascença, como língua materna, está acostumado a ler a consoante M ou N como um sinal que está indicando a nasalação da vogal anterior. Portanto, para ele, aquele M e aquele N não são lidos como M nem como N. Só que ele não tem consciência disso, não é? E ninguém chama atenção para isso. Não é? Mas é bom saber, principalmente quando você vai aprender outras línguas. Não é? Então, se vai aprender espanhol, italiano, alemão, que não tem vogais nasais, isso é muito importante. Não, você está falando incorretamente. Então, drink, a drink. Então, vamos exemplificar aqui as palavras gregas, que todo mundo conhece. Angelos. Repare, tem aqui duas guturais, gamas, dois gamas seguidos. O primeiro gama, ele vai ser lido como um N. Angelos. 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 E reparem aqui, o acento está na primeira sílaba, acento agudo. O espírito está colocado em cima da vogal minúscula, do lado esquerdo do acento. E é um espírito brando, por isso está ali como um adereço, não tem valor nenhum. Não é? Angelos. Pronúncia. Angelos. Só que aqui tem que ler com L. Angelos. Mensageiro. Não é? Está lá escrito, mensageiro. Não é? Depois, com o cristianismo não só, não é? Com a tradução dos livros sagrados do judaísmo para o grego, não é? Ainda no tempo da Alexandria,
chamado Septuaginta, os 70, não é? Traduziram a Bíblia hebraica, não é? O Antigo Testamento, para grego. Não é? E depois, mais tarde, o Novo Testamento, todo ele foi escrito em grego, não é? Originariamente. Então, os judeus, não é? Que traduziram do hebraico para o grego a palavra mensageiro, não é? Mensageiro de Deus, não é? Usaram a palavra que em grego significa mensageiro, não é? O correio. É o correio. Angelos, não é? Depois adquiriu uma conotação religiosa, não é? Anjo, o anjo. A palavra anjo, em latim, passou a ser angelus, angelus, e depois em português, anjo. Anjo. Angelical, angélico. Né? Outra, muito importante na cultura grega, esta palavra, ananke. Ananke. Ananke, alfa, nu, alfa, gama, kappa, eta. Ananke, ananke. Vamos ler este gama como nu. Ananke, que em grego significa a necessidade, no sentido de a fatalidade, o destino, a sorte. É um conceito muito importante na cultura grega. Ananke é a forma como o mundo está ordenado, de uma forma que escapa ao conhecimento dos homens e das divindades. Portanto, é algo que nós não controlamos. A necessidade, destino, o fato, usando uma palavra latina, fatum, não é? E que realmente ultrapassa todas as forças racionais, sejam divinas, sejam humanas. E então, digamos que o destino humano e o destino divino estão sujeitos a uma força maior, não é? E que nos ultrapassa, que é a necessidade, a força das coisas, não é? Todo o universo, tudo que é contido pelo universo depende da necessidade, depende de ananke. Depois temos aqui o infinitivo de um verbo, ankein, verbo anko. Cá está alfa, espírito brando, acento agudo, que, epsilon e ein. Nesta desinência, ein é própria de infinitivo, ein. Não de todos os verbos gregos, mas os verbos em o. Infinitivo em ein, infinitivo presente. Em português, a desinência de infinitivo é uma só, é R. Não é? Ankein. Todos conhecem a palavra anginas. Anginas, não é? Angina tem a ver com o sufocar, angina de peito, não é? A palavra tem a ver com ankein, não é? Sufocar. Vamos transcrever ankein. Ankein, sufocar. Bem, vocês têm escrito aí na apostila. Depois, outro dígrafo. Neste caso, são duas letras iguais, que nos merece algum comentário. É um dígrafo que já apareceu logo na primeira aula de grego, que eu li um texto muito célebre, li em grego e li em português, e li também o texto do Rui Barbosa, que se baseava nesse texto grego, do Xenofonte, que tem como título O Mar, não é? Thalatha. Eu li na época, reconheço, li Thalatha, que é a pronúncia jônica. Por quê? De fato, o que aqueles homens viram, eles viram o mar jônico, não é? E eles, muitos deles eram jônicos. O Xenofonte não era jônico, era ateniense, portanto era ático. E escreveu no dialeto ático.
Agora, acontece que certas palavras, como seja essa palavra que significa mar, né, ela tanto pode aparecer escrita com dois sigmas, como pode aparecer escrita com dois taus. Né? Acontece, então, que, segundo se pensa, esses dois sigmas corresponderiam a uma pronúncia sh, sh. E os dois taus a uma pronúncia ch, aquilo que se chama uma fricada. Ch. Reparem, o português padrão hoje não tem essa pronúncia, mas durante muito tempo, até o século XVIII praticamente, esse som era normal em português. No espanhol, mantém-se. As palavras que em espanhol se escrevem com CH se pronunciam como ch. O CH se pronuncia como ch no espanhol. No português antigo, e não tão antigo, como eu digo, basicamente eu penso que até o século XIX, XVIII, era geral a pronúncia ch. Mas depois começou a preponderar para o CH a pronúncia sh, que hoje é a mais comum, mas no Brasil é única. Mas ainda em Portugal, hoje pouco, mas eu lembro quando era garoto, eu sou de uma região do norte, muito conservadora do ponto de vista linguístico. Eu me lembro que as pessoas todas idosas, quando eu era garoto, todas as pessoas idosas sem cultura, que era a maioria, a imensa maioria, não é? Os peões, os criados, os empregados, a classe média alta e a classe alta, não. É? Mas todos os outros, vamos dizer 90%, pronunciavam ch, não é? Diziam chuva, não é? A chuva. Tudo que tinha o CH, né, era pronunciado, na minha região, como ch, pela imensa maioria. Hoje não, por influência, enfim, em pouco tempo, Portugal evoluiu muito, como o Brasil, não é? Em Portugal ainda mais rápido devido à comunidade europeia, televisão, tudo isso, ensino obrigatório, e hoje não houve nenhuma criança pronunciar assim. Nem pessoas, enfim, da minha idade, que já não são novas, não é? Mas poderá haver ainda umas velhinhas de 90 anos, que lá ainda tem muita gente idosa, não é? Que ainda pronuncia, não é? Assim, gente humilde, pouco instruída, ainda se ouve. No Brasil, não, já não. E no sul de Portugal, não também. Portanto, vamos dizer que a influência do sul de Portugal, ou da pronúncia do sul de Portugal, é mais evidente na pronúncia brasileira de hoje. Então, isto para explicar que mesmo no português existe, ainda existe, já com caráter enfim, de desaparecimento, mas quase anacrônico, mas ainda existe a diferença de pronúncia entre ch e ch. O ch como regional. No dialetos gregos, principais, eram dois, os principais eram o ático e o jônico. O ático acabou sendo predominante, vamos dizer, era a pronúncia de Lisboa e de Coimbra, ou de Rio de Janeiro, não é? São Paulo não. A pronúncia de São Paulo foi sempre considerada como, enfim, errada, não é? Já antigamente já se considerava, já não sei se já falei, mas no século XVIII, XIX já considerava, não, eles não falam como nós, eles falam diferente. Portanto, tinham uma pronúncia já de trás, bem diferenciada do resto do Brasil. Mas a referência do Brasil foi Salvador, que foi capital há muito tempo, e o Rio de Janeiro. Digamos que são as referências. Em Portugal, é Coimbra e Lisboa. Não é? Aí é que está o modelo, não é, do português considerado padrão. Mas, mesmo assim, como eu digo, em regiões de Portugal, ainda hoje, ou ainda há pouco tempo, existiam algumas formas que eram consideradas, enfim, não vou dizer erradas, mas que não eram consideradas portuguesas, não é? Que
essas da minha região, do chi pronunciado como ti, não é? A palavra chuva, não é? Chuva, tá? Chover. E no grego existia também o dialeto ático, considerado mais fino, seria, vamos dizer, o carioca ou o lisboeta, e um menos fino, não é? Que era o da Jônia, que seria o da minha região, vamos dizer, lá do Minho, de Trás-os-Montes, né? Então, esse considerado mais fino pronunciava tch, é exatamente ao contrário, não é? Esse, quando escrevia com os dois T's, não é? Escrevia com dois T's e pronunciava tch. Então, nesta palavra, um jônio, vamos dizer, o cara lá do interior, pronunciava talaxa, talaxa. O ático, o carioca, o lisboeta, pronunciava talacha, talacha, talacha. Nós vamos, então, enfim, uma questão prática, tínhamos que fazer uma opção, não é? Vamos, então, adotar essa escrita com dois taus e correspondente ao som africano, ch. Né? Então, já temos aí a palavra talacha, talacha ou talacha, e vamos colocar mais uma só para exemplificar, e é uma palavra que tem interesse que vocês conheçam. Glocha, glocha, ou glocha. Né? Glocha é língua, idioma, não é? Glossemática, não é? Glossema, algumas palavras que... glótica. Antigamente, no século XIX, não é? Em vez de se dizer linguística, que é um termo latino, dizia-se aglótica, aglótica. Segundo os estudos glóticos, mas não pegou. Foi uma tentativa, não é? Essa palavra podem encontrar em livros antigos, né? Glóssica, glossemático, mas realmente não pegou, pegou mais a forma latina, linguística. Bom, então isto quanto às formas do alfabeto, e nós penso que por hoje já esgotamos, não sei exatamente, também não pode... 7 horas. Já acho que chega por hoje, né, para vocês também não ficarem infartados, né? Depois a gente vai fazer uns exercícios de leitura na próxima aula. Por hoje ficamos então por aqui. Karete, matetai. Fiquem bem e bom trabalho. Mas agora é trabalhos práticos, sobretudo, que eu recomendo.